Agora nós queremos abençoar a sua vida de uma maneira específica, compartilhando a palavra de Deus com você. Olha o que está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 33. É um texto muito conhecido de todos nós e ele diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas serão acrescentadas a vocês. Esse texto, ele é importante, ele é desafiador e ele também é muito gostoso de se ouvir. Mas ele também tem a parte que requer de nós esta grande busca. Aqui, quando a palavra de Deus, eu coloco ali na sua tela aí, Deus é prioridade, Deus tem que ser prioridade em todas as coisas na nossa vida. Nós precisamos sempre de depender de Deus em todas as coisas, das mínimas às maiores. Quantas vezes, por causa de grandes catástrofes, por exemplo, esses ataques terroristas, as igrejas elas passam a ser mais frequentadas? Por quê? Será que tem que ser só nesta hora? Ou quando, por exemplo, a gente vai arrumar a nossa mala para ir para uma viagem, a gente precisa de buscar a direção de Deus? Quando a gente vai tomar uma pequena decisão no dia, a gente não deveria buscar de Deus? Da mesma forma? Então, nós precisamos nos melhorar quanto a isso. E eu quero, então, compartilhar com você, primeiro, colocando aqui essa definição do que significa prioridade. Segundo o dicionário Aurélio, significa qualidade de uma coisa que é posta em primeiro lugar numa série de ordem. Ou seja, Deus ele precisa ser colocado como primeiro lugar a despeito de todas as outras coisas numa série na nossa vida. E quando essa proposição aqui, ela é feita para nós, quando aqui esse evangelho foi escrito, nos diz, buscai, pois, como prioridade, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Aqui no grego, o verbo buscar, que significa zetel, nos diz o quê? Tentar obter, desejar, possuir. Nós precisamos desejar, possuir, buscar o reino de Deus em todo momento. Nós não podemos andar assim, soltos, sem olhar para aquilo que Deus tem para as nossas vidas. É aquela questão de uma criança pequena que depende o tempo todo do pai, o tempo todo olha ao seu redor, buscando ali a figura do pai. E nós precisamos buscar Deus, porque a gente sabe que esse mundo, ele já está corrompido, não é verdade? Tanta violência, tanta desgraça, tantas catástrofes. Por que nós vamos ainda tentar lutar por nós mesmos, se não buscando aquilo que ele tem? Ele tem ou aquilo que Ele quer nos dar também. Quando aqui diz buscar o seu reino, isso significa sobre o reinado, o domínio, o governo, a soberania. Pensar que Jesus foi traído só por causa de 30 moedas é precificar esse reino. Não, ele foi traído por causa de cobiça, por causa de maldade, por causa de um plano arquitetado nas trevas desde sempre. E quando nós buscamos o reino de Deus, nós vamos saber que esse governo, ele precisa estar presente na nossa vida. Ele passa a ser o nosso Senhor. E aí nós vamos ver a busca pela justiça. Qual que é essa justiça? A retidão, a equidade e também nós vamos chegar a essa parte que nos promete bênçãos para o dia que é todas essas coisas vos serão acrescentadas. Alimentos, roupas, saúde, vida longa, tudo isso está no texto. E todas essas, quando o autor aqui diz, e todas essas coisas, é porque Jesus já estava falando que nos daria todo o suprimento. Então, se Deus tem sido prioridade para você, não tenho dúvida alguma que Ele vai ser para você também essa fonte de suprimento de tudo aquilo que você precisa. Amém? Vamos orar então? Querido Deus, obrigado de verdade por esse dia. Queremos colocar, ó Deus, as nossas vidas aí nas Tuas mãos, no Teu altar e no Teu coração. Eu quero, Deus, nesta hora, pedir a Tua bênção sobre as nossas vidas, de forma que a nossa agenda, ela seja alinhada com a agenda do Senhor. A nossa vontade alinhada, amalgamada com a vontade do Senhor. Que, ó Deus, os nossos desejos se submetam aos desejos do Senhor para as nossas próprias vidas. E que de uma forma tão linda e especial, cumpra-se em nós
toda a tua vontade. Queremos buscar o Senhor como prioridade na nossa vida, o seu reino e a sua justiça. Sabedores, então, de que estaremos tão seguros e sabendo que estaremos tão bem cuidados, que nós vamos declarar que o Senhor é o nosso pastor e de nada nós teremos falta. Seja a tua bênção sobre as famílias que nos assistem agora. Seja a tua bênção sobre a nossa nação. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.